Olá, pessoal. A gente vai finalizar nosso conteúdo aqui sobre hemotransfusão, falar um pouco dos efeitos adversos, né? A gente já viu que a gente tem indicações precisas para a hemotransfusão, né, dos componentes. A gente viu situações especiais onde essa transfusão tem que ter um cuidado mais adequado, né? Mas a gente sabe que ela não é 100% segura. A gente tem vários efeitos adversos, né, que a gente chama de reação transfusional. E o que é essa reação transfusional, né? Ela é toda qualquer reação que vai ocorrer após ou até mesmo durante a administração, né, dos hemocomponentes ou hemoderivados. Elas incluem alguns eventos metabólicos, infecciosos, hidroeletrolíticos e também imunológicos. A gente considera as reações imediatas, que vão ser aquelas que ocorrem durante a administração ou nas primeiras 24 horas, e a tardia, que são aquelas após 24 horas. Então, né, as reações imediatas. A gente vai ter as reações imunes e as não imunes. A gente vai falar cada uma delas, né? Sendo que a gente tem um componente, né, dessas reações imunes, né, dentro das primeiras 24 horas muito significativo. Então, a primeira delas, reação febril não hemolítica, né? Então, seria aquela, por definição, onde eu tenho aumento da temperatura corporal acima de 1 grau antes, em relação, né, a antes da transfusão. Então, antes de começar, eu vou medir a temperatura do paciente. Se essa temperatura subir mais de 1 grau, eu considero uma reação febril não hemolítica. É a reação mais comum que existe nas transfusões, ela vai ser autolimitada, né? Então, os sinais e sintomas vão passar sozinhos e o paciente vai sentir principalmente calafrio, tremor, febre, né? Alguns sintomas mais graves podem acontecer, mas são muito raros. E até mesmo alguns pacientes vão ter alteração laboratorial sem apresentar febre, né? E o que a gente tem, né, de alteração laboratorial? A gente vai solicitar o anticorpo anti-HLA ou algumas citocinas pró-inflamatórias, né? O diagnóstico diferencial, principalmente com outras complicações transfusionais, então eu tenho que excluir todas as outras primeiro, para falar que é ela, né? O que eu faço quando o paciente tem uma reação febril? Eu posso dar os sintomáticos, né, para passar a febre, mas eu tenho que parar imediatamente a transfusão e sempre comunicar o serviço de hemoterapia, né, daquela instituição. Outra reação, né, reação hemolítica aguda imune. Aqui eu já tenho ativação do sistema imunológico pela transfusão em si e eu vou começar a evoluir com hemólise. Então as hemácias que são incompatíveis, né, então, mesmo fazendo as testagens, o paciente pode ter anticorpos pré-formados, né, contra aquele perfil de hemácia, né, e eu começo a ter uma resposta imunológica contra essas hemácias que estão sendo transfundidas. Então, eu começo a ter hemólise e é uma reação extremamente grave e indica mau prognóstico. Geralmente, o paciente pode ter dor no tórax, dor no local da infusão, dor no abdômen, ele evolui com hipotensão grave, vai ter febre, calafrio, alterações urinárias, né? E em casos mais graves, vai ter inquietação, sensação de morte, insuficiência renal aguda e CIVD. O que a gente vai identificar? Né? A gente pede o CUMBS direto do paciente, ele vai ser positivo. Como eu estou destruindo hemácias, né, a minha quantidade de hemoglobina cai, o hematócrito cai. Nas reações hemolíticas, né, eu tenho aumento de bilirrubina, principalmente indireta, porque excede a capacidade de transporte para o fígado, né? Então eu começo a aumentar a bilirrubina, aumento o DHL e reduzo a aptoglobina. Então aqui a gente tem que pensar principalmente na exclusão de reação por contaminação bacteriana. Então se o paciente está desenvolvendo
um quadro compatível, né, com essa reação hemolítica, eu tenho que coletar a hemocultura do paciente e de todas as bolsas que foram transfundidas. O que eu tenho que fazer? Paro imediatamente a transfusão, começo a hidratar o paciente, já que ele está hipotenso. Como ele tem comprometimento renal, essa hidratação tem que ser para manter uma diurese adequada, pelo menos 100 ml por hora, nas primeiras 24, 48 horas. Se for uma hipotensão não responsiva à hidratação, eu vou fazer a amina vasoativa. E caso ele evolua com a coagulação intravascular disseminada, os cuidados específicos, né, para isso. E sempre considerar que houve incompatibilidade da bolsa. Então, às vezes, pode ser necessário uma reavaliação, né, de compatibilidade. Outra reação possível é a reação alérgica, né? Então, o paciente desenvolve uma hipersensibilidade em decorrência dos componentes da bolsa, né? Então, pode ter manifestações cutâneas, né? Então, algumas placas, lesões urticariformes que são pruriginosas. Em alguns casos mais graves, é uma reação anafilactoide, né? Que além da alteração da pele, já desenvolve hipotensão, dispneia, sinais de estridor de via aérea, pode desenvolver diarreia, outros sintomas pulmonares. E a reação anafilática em si, que é aquela hipotensão já evoluindo para o choque anafilático, né, que é a hipotensão de difícil controle, já tem alterações de sensório. Né. O diagnóstico diferencial vai ser alergias a medicamentos, asma, embolia pulmonar, a síndrome de Trale, que a gente vai falar daqui a pouco, né, que é a sobrecarga e a sobrecarga de volume. O que a gente faz se tem reação alérgica? A gente para a transfusão, começa o acompanhamento clínico. Se for uma reação mais grave, a gente vai fazer antihistamínico, adrenalina intramuscular e sintomáticos. A gente pode ter reação anafilática, que está relacionada aí, né, com a resposta aumentada de mastócitos, degranulação e uma resposta multissistêmica. O paciente vai ter tosse, broncoespasmo, insuficiência respiratória, hipotensão, taquicardia, praticamente as mesmas coisas do quadro grave relacionados ao anterior. O diagnóstico diferencial são outras alergias, tá? A síndrome de Trale, sobrecarga circulatória, reações hemolíticas e contaminação bacteriana. Né? Saiu errado aqui, esse laboratório não é daqui, tá? Não tem laboratório específico. A conduta vai separar a transfusão, fazer a adrenalina, né, por via subcutânea, fazer o manejo do choque, as medidas específicas para broncoespasmo e usar antihistamínico. A sobrecarga de volume é a síndrome conhecida, né, pela sobrecarga de volume, que tem essa sigla TACO, né, que é a sobrecarga circulatória associada à transfusão, né, a sigla do nome em inglês, nada mais é que sobrecarga de volume, né? Então o paciente começa a fazer uma congestão pulmonar, então tem um quadro de edema pulmonar secundário a isso, né? E o diagnóstico diferencial vai ser a Trale, né? A outra síndrome que a gente tem relacionada à transfusão. O que a gente faz? Para a transfusão, tem que reduzir o aporte hídrico, já que ele está congesto, fazer diurético, dar oxigênio e nos casos onde ele desenvolve insuficiência respiratória importante, né, considerar até mesmo a intubação. A reação por contaminação bacteriana, no caso, né, no processo aí de armazenamento, pode ser que tenha o desenvolvimento aí de uma bactéria, né, nesse hemocomponente. É uma situação muito grave, porque o paciente vai evoluir com um quadro de choque, né, hipotensão, podendo ter até mesmo CIVD, né? Então, tem que ser feito as hemoculturas, tanto do paciente quanto das bolsas, né, no caso, todas as bolsas. Tem que ser feito a coloração de Gram,
também, porque se tiver alguma bactéria mais significativa, a gente já consegue nortear o tratamento inicial. O diagnóstico diferencial são as reações hemolíticas, a trale também, né? Então a conduta vai separar a transfusão, vou coletar as amostras, né, de cultura, mandar para análise, manejar o choque e iniciar imediatamente algum antibiótico de amplo espectro, né, de forma empírica. As culturas vão ajudar a guiar a antibiótico terapia no segundo momento. Agora falar da trale, né? A gente já citou como diagnóstico diferencial de várias das complicações. Nada mais é do que lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, a sigla também vem do inglês, né? Onde o paciente vai desenvolver hipoxemia aguda, vai ter edema pulmonar bilateral, sendo que essa congestão não se dá por alguma hipertensão atrial, né? E ela vai acontecer geralmente nas primeiras 6 horas do início da transfusão, né? Então, é uma síndrome que vai acontecer mais precoce. O quadro vai melhorar com o suporte ventilatório mais agressivo, né? Então, iniciar a oxigenoterapia, avaliar a necessidade de via aérea, né? Então, a gente tem que fazer um suporte mais agressivo. Então, o que o paciente vai apresentar, né? O paciente vai ter todos os sintomas de insuficiência respiratória, desde dispneia, hipoxemia, né, quadros mais graves, né, de insuficiência respiratória franca. Pode ter febre, pode ter calafrios, tremores e até mesmo evoluir para hipotensão mais leve, né? Se a gente fizer um raio-x de tórax nesse paciente, a gente vê um raio com infiltrados difusos compatível mesmo com o quadro de congestão pulmonar. O que a gente vai fazer? Né? Suporte clínico intensivo, oxigênio, considerar intubação e, caso evolua para choque, fazer as medidas aqui de manejo do choque. A gente tem a reação hipotensiva, que vai ser a hipotensão que vai acontecer relacionada à transfusão também, sendo que a gente não tenha sinais e sintomas de outras reações. Então, a gente vai ter pelo menos 10 milímetros de mercúrio de queda na pressão sistólica ou diastólica, com ansiedade, mal-estar e sudorese, né, que são sintomas associados à hipotensão. Então, o diagnóstico diferencial, contaminação bacteriana, a síndrome de Trale e a reação hemolítica. Nesses casos aqui, a gente tem que parar imediatamente a transfusão. A gente coloca o paciente na posição de Trendelenburg para melhorar a perfusão cerebral e coronariana. A gente faz uma hidratação venosa mais agressiva e, como o paciente está com hipotensão, a gente tem que ver se essa hipotensão não tem outra causa, né? Então a gente vai fazer a propedêutica no caso da hipotensão persistir com essas medidas. A reação hemolítica não imune nada mais é, né, do que a lesão dos eritrócitos, desde que não haja a sensibilização, né, a produção de anticorpos. Então você dosa aqueles anticorpos, né, da reação hemolítica imune e você vê que os anticorpos são todos negativos. Então é uma reação hemolítica por outras causas, né? Ainda assim, que não seja imune, ainda é uma causa grave. Sempre quando for coletar a amostra, né, de urina ou até mesmo de sangue, depois que o sangue é processado, geralmente o plasma vai estar avermelhado ou a urina com hematura. Então a gente vai diagnosticar ela, né, após afastar o diagnóstico diferencial, que é a reação hemolítica imune. E o que tem que ser feito? Né? Aqui não necessariamente precisa parar a infusão, mas a gente tem que fazer uma hidratação venosa rigorosa, a gente tem que refazer os testes de triagem, porque às vezes pode ter tido algum erro, né, na coleta de amostras, que não mostrou algum anticorpo irregular, né, alguma coisa do tipo. Então, repetir esses testes para ver se realmente a bolsa é adequada e acompanhar a função renal, já que há uma sobrecarga, né, do rim e dessa hematúria, né. A gente pode ter alguns distúrbios metabólicos que são relacionados com as substâncias, né, que estão nessas bolsas. Então a gente tem a toxicidade pelo citrato,
o citrato é um anticoagulante que é usado, né, durante a coleta, e é mais comum na transfusão maciça essa toxicidade evoluir aí com uma hipocalcemia e hipomagnesemia, né, associada com um quadro de alcalose. Então, a gente tem que corrigir esse distúrbio através da reposição dos íons específicos. A gente pode ter alteração do equilíbrio ácido básico, né, principalmente por essa metabolização do citrato, né? O citrato é metabolizado em bicarbonato e isso vai fazer com que ele desenvolva essa alcalose metabólica. Além disso, a gente pode ter alteração do nível de potássio, né? Então a hipercalemia, geralmente associada, principalmente quando a gente tem bolsas que estão armazenadas há mais tempo, o grau de hemólise, né? Consequentemente liberação de potássio naquelas bolsas são maiores, né? Quanto mais tempo elas estão lá. Então, quando a gente administra a transfusão dessa bolsa, a gente aumenta agudamente os níveis de potássio. Pode ocorrer também hipocalemia, mas essa é nesses casos, né, de metabolização do citrato, onde a alcalose metabólica que vai fazer com que haja hipocalemia. A gente pode também, né, como reação imediata, a dor aguda relacionada à transfusão. É uma dor que vem, né, de forma totalmente inesperada, instala-se agudamente e é uma dor que tem curta duração, até 30 minutos. Pode ser na região de membros superiores, região lombar ou torácica, e ela pode estar associada com hiperemia da pele, sensação de calafrio, inquietação. O paciente fica mais hipertenso, taquicárdico e taquipneico, né? Aqui a gente tem que diagnosticar, já que é uma dor, pode ser uma dor torácica, né? Afastar infarto agudo do miocárdio, pode ser a síndrome de Taco ou Trale, as reações hemolíticas e reação alérgica, né? O que a gente faz? A gente vai tratar basicamente com sintomático, então fazer analgesia, mas aqui tem que ser um analgésico potente, né? Um analgésico opioide. Outras reações imediatas, embolia aérea, já é de incidência mais rara. O paciente vai desenvolver dispneia, cianose súbita, associada com dor torácica e tosse, pode evoluir ainda com arritmia e hipotensão. A gente tem que colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo, preferencialmente com as pernas acima do nível do tronco, melhorar o gradiente pulmonar, né, de ventilação perfusão. E o paciente pode ter ainda hipotermia. Não se sabe ao certo a incidência dessa hipotermia, mas o paciente tem calafrios, um desconforto geral, a temperatura dele vai cair. Em alguns casos, né, hipotermias mais severas podem acarretar, né, em arritmias cardíacas e distúrbios de coagulação. Então, o que a gente pode fazer para prevenir hipotermia é diminuir o tempo de infusão, né, ser mais rápido para não dar tempo, né, desse fluido, né, que geralmente tem uma temperatura mais baixa, trocar calor com o organismo, né, ou então, antes da administração, aquecer esses componentes, né, o concentrado de hemácia ou plasma fresco congelado, no caso. A gente vai ter também as reações tardias, que vão acontecer após 24 horas, e aqui a gente também tem a separação, né, das reações imunes e das não imunes. Então a gente vai ter a reação hemolítica tardia, né? Ela pode ocorrer até 3 semanas da transfusão, e ela vai ter a hemólise, né, como a gente já viu, né, o quadro clínico aí de icterícia, porque durante a testagem, né, dos testes pré-transfusionais, alguns anticorpos não foram identificados. E apesar de ter hemólise, aqui a gente tem uma evolução benigna, principalmente pelo componente da hemólise ser mais extravascular. A gente vai ter aqui envolvido principalmente anticorpos relacionados ao sistema RH, KEL e KID. E o paciente vai se apresentar com um quadro mais discreto, às vezes, né, um quadro oligosintomático,
Mas quando apresenta sintomas, o quadro clínico clássico vai ter febre, icterícia, queda de hemoglobina, já que a gente está tendo hemólise, né? Ou aquele paciente, né, que eu esperava aumentar a hemoglobina 1,5, né, de 1 a 1,5, com a bolsa, não aproveitou bem abaixo disso. Então, sugere, né, que haja essa reação hemolítica tardia. Então, a gente vai ter que pesquisar CUMBs direto desse paciente e refazer a pesquisa de anticorpos irregulares. Aqui, como tem evolução benigna, a gente não tem nenhuma medida específica, mas é sempre bom acompanhar a função renal pela sobrecarga, para ver se ele não vai desenvolver uma insuficiência renal aguda. A gente tem a síndrome de hiperemólise, que aí já é específico de pacientes que têm alguma hemoglobinopatia, né? É uma situação muito grave, com risco de óbito. O paciente vai desenvolver ou febre, ou ter um quadro agudo de dor, pode ter uma hematúria, hemoglobinúria, né? Ela pode ser geralmente entre 4 e 30 dias depois da transfusão. A gente pode ter alguns marcadores laboratoriais, como a hemoglobina pós-transfusional. A gente esperaria que ela fosse maior, né, já que eu estou dando mais hemácias, só que a hemoglobina depois está menor, né? Então isso pode sugerir uma reação imune, né, que vai quebrar tanto as hemácias que foram transfundidas quanto da própria pessoa. E se eu for dosar reticulócitos, eles vão estar diminuídos, né, na corrente sanguínea. Então, nesse caso, eu tenho que evitar ao máximo novas transfusões. Como é uma reação imune exuberante, eu vou ter que usar imunossupressores, como corticoides, imunoglobulina. E se eu não conseguir controle adequado, naqueles casos mais graves, até indicação de plasmaférese. A púrpura pós-transfusional, então, vai ser uma trombocitopenia grave, geralmente entre 5 e 10 dias após a transfusão. Ela é autolimitada, né, e geralmente acontece em pacientes que já foram sensibilizados previamente, né, e já têm anticorpos antiplaquetários. O quadro clínico, ele é um quadro que vai depender mesmo do risco desse paciente. Quando acontece alguma coisa, já são hemorragias graves, né? No caso da identificação desses anticorpos, a gente vai fazer a imunoglobulina endovenosa, considerar o corticoide ou plasmaférese quando não houver resposta. A doença do enxerto verso hospedeiro, associada à transfusão, né, é uma complicação rara, mas quando acontece ela é fatal. Ela vai ser mais comum em transplante de medula, e ela acontece porque eu tenho naquela bolsa de hemocomponente alguns linfócitos T que são viáveis. Esses linfócitos vão desencadear uma resposta imune no receptor e essa resposta acaba desenvolvendo, né, uma resposta autoimune. Como é uma resposta exacerbada, né, às vezes a gente não consegue tratar de forma adequada. Então, o que a gente tem que tentar fazer é prevenir através mesmo de uma testagem adequada, né, de anticorpos aí, irregulares, né. O paciente pode ter alguns sintomas iniciais inespecíficos, então a gente vai descobrir já em fase avançada. Na fase mais avançada, a gente tem alteração de pele, alterações hepáticas e de produção de células sanguíneas, então com acometimento de medula óssea. Como que a gente vai diagnosticar? Né? Ou por biópsia, né, da medula óssea ou hepática, se tiver um acometimento importante, ou identificação do linfócito do doador no sangue do receptor, uma coisa que é até meio difícil assim, de ser feita. Né? Então, no caso de acontecer realmente isso, o paciente tem indicação de fazer transplante de medula, associada aí com algumas imunossupressores, mas lembrando que
a maioria das terapias aqui vão ter uma resistência, né, na resposta. Então, é uma situação muito grave. A aloimunização, também chamada de reação sorológica tardia. Então, a gente vai desenvolver um anticorpo que não tinha sido detectado nos testes pré-transfusionais. Então, tem uma resposta do paciente receptor, vai criar novos anticorpos, e esses anticorpos vão acabar fazendo uma hemólise, né? Então, você vai pegar a amostra do paciente, né? Vai fazer a nova testagem e a gente vai identificar esse anticorpo diferente que não tinha antes. A gente sempre, em relação à transfusão atual, não tem o que ser feito, mas caso ele tenha desenvolvido isso, né, a gente vai identificar um novo anticorpo para que as bolsas seguintes, né, de transfusão futura, sejam antígeno negativo para esse novo anticorpo. Né? Então, tem que ter uma nova testagem pré-transfusional para as próximas bolsas. A gente pode ter como reação tardia ainda sobrecarga de ferro. Geralmente ela acontece quando tem transfusão em grande quantidade, principalmente com hemácias, né? E a gente vai desenvolver uma hemocromatose secundária. O que vai manifestar, né, no paciente? Ele vai ter uma hiperpigmentação da pele, pode ter complicações cardíacas, hepáticas e algumas endócrinas relacionadas à função no pâncreas, né? Laboratório, né? Na verdade, assim, o que seria ideal seria coletar uma amostra, né, de tecido hepático e avaliar a concentração de ferro, né? Só que é um procedimento muito invasivo. A gente tem formas indiretas, não são tão específicas quanto essa biópsia, mas dosagem de ferritina, avaliação da função hepática, alteração glicêmica e de hormônios tireoidianos, né, que vão estar alterados, podem falar para nós aqui, né, de forma indireta, de uma sobrecarga de ferro relacionada à transfusão. Então, como conduta, a gente vai utilizar primariamente os quelantes de ferro. A gente tem 3 opções, sendo que no caso dessa primeira tem que estar associado com reposição de vitamina C. E nos casos que não respondem bem, quando a gente já tem valores muito elevados de ferritina, já tem que fazer a sangria terapêutica, né? A gente conecta o sistema venoso, né, desse paciente no recipiente para que ele perca uma quantidade de sangue aí para reduzir o excesso de ferro. Então a gente viu ao longo dessas aulas, né, que a hemotransfusão é uma alternativa terapêutica importante. Existem casos, principalmente nos pacientes mais graves, né, onde há alteração do prognóstico nesses pacientes. Então é uma opção, mas tem que ser uma opção muito bem indicada, porque são muitos os riscos, né, as complicações imediatas ou tardias são importantes, tem uma mortalidade alta, então a gente tem que prezar por uma indicação muito, muito precisa. E o mais importante, né, já que a única forma de conseguir isso é através da doação, se possível, doem sangue. Né? Então, mais uma vez as referências. Muito obrigado.